É por isso que todo empresário precisa de um assistente pessoal. No ano passado eu conheci o conteúdo do Dan Martell, um empresário canadense que fez a sua fortuna e suas carreiras como um empreendedor no setor de tecnologia. Ele fez múltiplos exits em SaaS, fatura hoje centenas de milhões de dólares e ele escreveu o livro Buy Back Your Time. Um livro que me trouxe muita presença sobre a importância do tempo e o quanto o tempo é a alavanca mais valiosa que o empresário tem. Porque no final das contas, o único jeito de você conseguir crescer o seu negócio é você trocar atividades de baixo valor por atividades de alto valor. Se você como empresário ganha R$200 por hora, não faz sentido econômico você gastar o seu tempo com qualquer coisa que não possa ser delegada por menos de R$200 por hora. Por quê? Porque na prática você está destruindo valor. Se você estiver fazendo uma atividade de R$30 por hora, de R$20 por hora, você está destruindo uma montanha de valor por um lado, você está gastando o seu tempo com uma atividade que você odeia fazer, e na prática, o que você poderia estar fazendo é simplesmente delegando para uma pessoa muito mais barata e ficando com a diferença. O que faz todo o sentido do mundo e essa é a lógica primordial para você crescer o seu negócio. O problema é, muito frequentemente eu vejo que empresários eles gastam tempo demais com atividades que não importam. Não é incomum nos encontros com os mentorados que a gente faz toda semana e eu perguntar para eles sobre como é que foi a evolução da semana, eu ouvi que, essa semana não rolou porque eu tive que cuidar de umas coisas pequenas que na prática ele não deveria estar fazendo. E o assistente pessoal, na teoria, ela funciona muito bem, especialmente quando você está pegando uma pessoa mais sofisticada. Só que é exatamente esse o problema. A maior parte das assistentes pessoais por aí, elas não têm o nível de eficiência e produtividade que elas deveriam ter para conseguir servir uma pessoa como um empresário, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal. E foi muito olhando para a experiência dos mentorados, com esse gap que eu via de execução, que eu resolvi criar um serviço de assistentes pessoais, em que eu trago as assistentes para dentro e eu treino elas para que elas consigam servir melhor aos meus mentorados e até outras pessoas que queiram um assistente pessoal em si. E talvez essa altura esteja perguntando, pô André, legal, mas o que na prática um assistente pessoal vai fazer por mim além de me dar tempo de volta? Bom, isso por si só deveria ser o suficiente, mas existem fundamentalmente 3 coisas que uma boa assistente pessoal vai fazer por você. Número 1, microtarefas. Talvez você esteja tão acostumado ao caos das pequenas coisas que você não perceba o quanto essa porcaria consome o seu tempo. Cotações de presentes que você precisa comprar, lembretes de aniversários, presentes de Natal, agendamento de exame no posto de saúde, lembrar da vacina dos seus filhos, criar um cardápio semanal que você pagou nutricionista para fazer e você nunca nem sequer montou a lista de compras e aquele negócio está encostado. Eu estou disposto a apostar que na sua lista hoje tem pelo menos umas 10 tarefinhas pequenas sem importância que estão te perturbando há meses para serem feitas, que não só não têm um valor agregado particularmente grande, mas precisam ser feitas, como principalmente consomem uma quantidade imensa de espaço mental e emocional da sua vida, e isso por si só já é motivo suficiente para você tirar isso da sua vida. Mas mais do que isso, a experiência que meus clientes atuais têm me relatado isso traz também um grande alívio e uma grande paz na relação com a esposa. Então muitas vezes tinha uma discussão de, por que faltou tal coisa na lista de compras? Ou por que você não lembrou de fazer tal coisa? Ou comprar o material das crianças? E são coisas que você simplesmente não precisa mais passar, porque agora você vai ter um assistente que se antecipa essas coisas para você. O que, cara, desde que eu tive um assistente para mim, eu nunca mais quis largar. Isso é maravilhoso. Mas não é a única coisa que a sua assistente vai fazer por você. Isso me leva justamente ao ponto número 2, viagens. Você provavelmente já viu por aí esse negócio de milhas e quanto pessoas conseguem viajar barato. Se você não se aventurou por esse mundo, talvez você desconfie quanto isso é verdade. Mas se você já se aventurou por esse mundo, você sabe o quão trabalhoso é esse negócio, o quanto você precisa monitorar passagens baratas, o quanto você precisa ir atrás de passagens awards, o quanto você precisa olhar as transferências bonificadas de tudo quanto é programa, fazer conta de todas as ordens, e a real é um puta de um trabalho fazer isso, mas é um trabalho que vale muito a pena, se não for você que está fazendo. Eu mesmo acabei de viajar para Disney com as crianças. Eu paguei R$3.500 de executiva e eu paguei R$800 de econômica. Maravilhoso. Tem muita gente que nem paga 3,5 numa passagem de econômica, que dirá de uma executiva. Tudo isso usando o poder das milhas. E a lógica da assistente pessoal ela consegue planejar com você com um horizonte muito maior de tempo. Então, ela vai sentar com você vai falar, pra onde você quer viajar esse ano, no ano que vem, você mapeia as viagens, faz as contas de quantas milhas são necessárias. A partir daí, ela vai fazer as matemáticas para assegurar que ou você tem as milhas que você precisa no seu banco de milhas, no seu cartão de crédito, ou que você vai fabricar milhas
de maneira otimizada com as promoções de transferências bonificadas que vão aparecendo ao longo do ano. E cara, se você nunca viajou de executivo, eu vou te dizer, é muito bom. E isso por si só, uma emissão que você faça em família disso aqui já vai pagar seu assistente pro ano inteiro de nada. O que me leva ao terceiro ponto que assistente pode fazer, que é organização financeira. Muitas pessoas não têm organização financeira de nenhuma ordem, e isso por si só, na minha visão, é uma loucura. Eu não sei como é que você vive se você não tem uma planilha em que você consegue controlar suas entradas e saídas. E as pessoas que têm esse controle sabem o quão chato e tedioso é você fazer isso na unha. Você pegar todos os seus extratos, todas as suas contas, colocar tudo ali dentro de uma planilha, e você vai gastar algumas horas por mês num trabalho que parece que está sugando a sua alma para você poder ter uma visão da sua vida financeira. Não seria incrível se você tivesse uma pessoa que você simplesmente manda os extratos, você fala, meu, desenrola isso aí para mim, bota isso aí em algum lugar, monta a planilha e simplesmente me fala quando estiver pronto? Isso é uma das coisas que mais vai te dar paz na sua vida. E não só isso, você ainda vai ter uma pessoa imparcial que vai te falar assim, olha, essa assinatura da Netflix aqui, ainda faz sentido você pagar isso aqui? Ou essa assinatura do Prime Video, ou Hulu, ou Disney Plus, uma cacetada de coisa que você tem aí que você esqueceu e tá lá renovando loucamente, você tá queimando dinheiro que você não precisa. Ou até uma pessoa que pode olhar para os cartões de crédito que você tem, já entrar em contato com o seu gerente para negociar com ele um potencial upgrade no seu cartão de crédito para você ter mais pontos, mais benefícios, sala VIP, o que mais for. Esse é o grande ponto de um assistente pessoal. Uma pessoa que vai organizar a sua vida para você, para que você tenha tempo de volta para o que realmente é importante. Mas é claro que o que faz a diferença nessa história toda é método de organização. Não adianta você ter um assistente pessoal que não tem método para se organizar, porque o negócio provavelmente vai ser muito mais frustrante do que deveria ser. E se você quer saber um método simples para como é que você pode organizar a sua semana e planejar ela para você render o máximo possível, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te contar.